Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, essa semana nós vamos falar sobre terceiro Nef 20 a 26, não é? E aí é quando Cristo continua ensinando coisas e falando sobre profecias que aconteceriam nos últimos dias. Que últimos dias são esses? Os nossos dias, né? Quer dizer que nós estamos vivendo muitas profecias que estão acontecendo, que já foram ditas lá no passado e outras que ainda iriam acontecer. Então, vocês podem introduzir esse assunto todo, né? Falando rapidamente de coisas que foram profetizadas, né? Ensinadas e que Cristo estava falando e que nós estamos vivendo hoje. Para quê? Para reunir o povo de Deus, né? Quem é o povo de Israel? Quem é o povo de Deus, né? Todos aqueles que aceitam se batizar e fazer convênios com ele se tornam o povo de Cristo, certo? O povo de Israel. Então a coligação de Israel está aí. E muitas coisas vão acontecer para que esse povo se reúna até que Cristo venha, não é? Aí vocês vão falar do livro de Mórmon, né? Da aparição do livro de Mórmon, que faz parte da coligação de Israel. Que a gente já tem acesso a esse livro há muito tempo. Vocês vão falar do espírito de Elias, vocês vão falar dos profetas, da gente estudar as escrituras e tudo mais, enfim. Algumas coisas que Cristo fala nesse pedacinho de escrituras, né? Mas eu preparei então um PowerPoint também, porque eu dei aula para os valorosos ontem, inclusive, usando essas imagens aí com uma brincadeirinha. Que já digo logo, né, de cara, como sempre, o PowerPoint está aqui já na descrição do vídeo, mas se você não quer fazer na versão virtual, dá para fazer presencialmente também, tá bom? Sem usar a parte da internet ou do computador, enfim, sem usar a parte virtual. Então, por exemplo, eu preparei uma sopa de letrinhas, né, que eles têm que desvendar a palavra que está escondida aí com as letras misturadas. Então, se você não consegue fazer isso virtualmente, recorta quadradinhos de papel, coloca as letras lá escritas e embaralha cada porção de letras ali. Eles têm que descobrir qual é a palavra que está escondida. Então, nesses slides, nesse PowerPoint que eu coloquei, é o depois, né? O que Cristo falou depois de falar sobre essa parte de algumas profecias que estão acontecendo hoje, outras que ainda iriam acontecer. Aí ele vai falar, aí são os slides que eu preparei, né? Sobre a oração, sobre o sacramento, sobre a genealogia, os nossos antepassados, o espírito de Elias, né? De voltar os nossos corações aos pais e tudo mais. E sobre dízimo, e o outro era sobre dízimo, certo? Então, coisas que nos ajudam a nos preparar para a segunda vinda, né? Para quando ele vier, que nós estejamos preparados. Então, ele continua ensinando sobre isso também. Então, eu coloquei esses 4 itens. Vocês podem acrescentar itens ou não, né, do que ele ensinou, como por exemplo as escrituras ou o livro de Mórmon, que eu não coloquei aí nesses slides. Pode ser acrescentado também sem problema nenhum, tá bom, gente? Mas então, como que funciona aqui? Eu coloquei a referência da escritura que fala sobre a oração, mas eu só leio essa referência da escritura ou peço para alguém ler e não comento sobre ela. Eu vou falar sobre ela depois da sopa de letrinhas. E aí a sopa de letrinhas tem as letras da oração, certo? E aí você dá um tempo, porque como oração é uma palavra pequenininha, tá muito fácil, às vezes você dá tipo 10 segundos para desvendar, né? Se as crianças são pequenas e você tá fazendo isso presencialmente ali, né, sem a parte virtual, e elas não sabem ler ainda, mas, né, sabem às vezes identificar uma letra ou outra, os adultos ou as crianças maiores ajudam dando dicas. Ó, começa com a letra tal, então já pega a letrinha, posiciona lá.
Quando o maior adivinha a próxima letra, dá para o menor ir montando do lado, né, para envolvendo ele. E assim vai. Então, eles têm um tempo para desvendar. Então, quando a palavra é muito fácil, você tá com um tempo bem curtinho. Se você acha que tá sendo difícil eles descobrirem a palavra, você pode aumentar o tempo, tá bom? E assim vai, para ficar mais interessante a brincadeira para eles. Então, adivinhou a palavra? Aí vem o próximo slide revelando realmente a oração com uma gravura relacionada a isso, no caso Cristo ali com as pessoas orando, e uma pergunta sobre isso. E aí nessa pergunta vocês debatem, falam o que o versículo quis dizer, lê o versículo de novo só para dar uma lembrada, dá uma complementada aí na resposta e assim por diante. Isso vai acontecer com os 4 temas. Em seguida vai ser o sacramento, mesma coisa, referência, a sopa de letrinhas, aí adivinha com a figura e tem uma pergunta de debate sobre isso, retoma lá nos versículos que foram lidos, enfim, e assim vai até finalizar. Aí eu deixei por último a parte da genealogia. Na verdade, a palavra embaralhada é antepassados, né, que é o mais dificinho que eu coloquei aí. E aí eu coloquei no final a minha própria árvore genealógica, né? Eu coloquei a árvore pequenininha, só para eles entenderem, né? Que tem eu, os meus pais e os meus avós. Só para eles entenderem como que funciona e que eles também podem começar assim, pequenininho, cada um fazendo o seu. Inclusive no site da igreja. Se vocês terminarem a reunião familiar, por exemplo, ou, né, no caso, seria legal que cada família fizesse o seu, porque numa aula, às vezes, né, se eu sou professora, eu tô dando para primária ali virtualmente, talvez não dê certo de fazer isso, mas os pais podem fazer. Senta com eles e abre a própria conta deles, SUD, para fazer a sua própria árvore genealógica, eles começarem a ter um certo envolvimento com isso, né? Que seja a parte deles e não depender do nosso, né? Dos pais, né? Isso fica bem legal também. Nesse PowerPoint tá com as minhas fotos, que assim, aparece lá eu, mãe, pai, avó materna, avô materno e tal. Mas depois eu clico de novo, aparecem as minhas fotinhos. Ele é editável, se vocês quiserem tirar minhas fotinhos de lá, fiquem à vontade, né? Porque não tem nem sentido vocês usarem. Ou vocês podem substituir pelas de vocês, para ficar mais interessante, ou mostrar, né, ao vivo. Às vezes vocês têm já ao vivo, mostrar as fotos e montar no chão a foto, né? E vocês, os seus pais, os seus avós, se vocês já tiverem essas fotos, né? Mas só fica aí como uma ideia do que vocês podem fazer para dar uma ilustrada nessa parte dos antepassados, contar uma história, talvez, de algum antepassado de vocês, para dar uma incrementada aí no final, para fechar, né? E eu dei um foco a mais na genealogia, nos antepassados. Eu falei mais, desenvolvi mais nesse assunto que eu deixei para o final. Que hoje a gente precisa estar envolvido nisso como preparação também para a segunda vinda, né? E falei da importância disso e tudo mais. Então, eu terminei com essa parte aí, certo? Então é isso, ó, o jogo, a sopa de letrinhas, né? Que é esse desafio. Sempre tem que ter um desafio no meio, alguma coisa no meio, fica sempre mais legal. Junto com os debates e no final fechando ali com a parte da árvore genealógica e eles entendendo a parte prática, né, que vocês podem fazer com eles, tá bom? Incluam música no meio que tenha a ver. Eu coloquei Se Eu Escutar com o Coração como hino de abertura pra gente cantar, né, que fala se a gente fosse criança, nós estaríamos lá com Jesus quando ele ensinou, então eu achei que tinha a ver também, mas vocês podem incluir os outros temas que são debatidos aí no meio das escrituras que Cristo ensinou. Certo, gente? É isso. Espero então que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, dá um like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.